estávamos lá na Santa Casa, no Parque Vila Industrial, em São José dos Campos. Ela é internada. E a enfermeira disse para minha esposa: para que tanta preocupação? Ela vai morrer mesmo. Porque quando nós confiamos no homem, muitas vezes é isso que a gente recebe. Quando nós acreditamos na pessoa que ela pode fazer alguma coisa por nós, é isso que ele vai falar muitas vezes para mim e para você. Mas quando nós confiamos no Senhor, ainda que tudo diga que não, o Senhor diz que sim. Ainda que o mar vermelho esteja à sua frente, se ele não abrir o mar vermelho, ele vai fazer você andar sobre as águas, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Tomamos então a decisão de ir para o Japão. Fomos para o Japão. Chegando no Japão, nós acreditávamos agora que o dinheiro era a esperança. Agora nós tínhamos o dinheiro para resolver o problema da Esther. Trabalhávamos 14, 15, 16 horas por dia, e nós achando, pastor, que o nosso trabalho e o dinheiro ia resolver o nosso problema. Aí Deus começou a mexer nos seus pauzinhos. Deus colocou uma irmã cristã para trabalhar do lado da minha esposa. E um dia ela falou: vai na igreja. A esposa falou: vou sim. E lá foi a Michele para a igreja. E o Pablo, muito atribulado, só fiquei olhando. A primeira vez tudo bem, a segunda vez tudo bem, a terceira já arrumei um churrasco para ela ir para a igreja. Não vai para a igreja hoje não, porque tem um churrasco do amigo tal, fulano de tal, não vai não. Quarto dia, outra vez. E assim eu fui tentando colocar impedimentos. Um dia, ela foi para a igreja e ela ia triste e voltava sorrindo. E eu falava: como é que pode? A nossa filha lá no Brasil enferma. A minha filha, eu tinha deixado ela no Brasil, irmãos. Ela não andava sozinha, mas ela andava segurando as coisas. Ela falava papai, ela falava mamãe. Em 6 meses a minha filha estava tetraplégica, comendo por uma sonda, não enxergava e não ouvia mais. E eu falava: como é que a minha esposa pode ir para a igreja triste e voltar sorrindo? E nós, quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro, nós já falamos com crente. A pessoa, quando ela vira crente, o povo faz uma lavagem cerebral nela. Não é assim, pastor? Eu falei: fizeram lavagem cerebral já com a minha esposa. E um dia eu falei para ela: você não vai para a igreja hoje não? Ela falou: vou. Eu falei: meu Deus, agora vai até afrontar eu. Eu vou para a igreja porque eu preciso andar com pessoas que tenham mais fé do que eu. Eu preciso de pessoas que vão me ajudar. E aquilo despertou a curiosidade, pastor. Eu falei: então se você vai para a igreja, eu vou também. Fui para a igreja. E devido àquele... No Japão, aqui no Brasil eu já percebi que é diferente, mas no Japão tem muito disso. A pessoa, quando vai a primeira vez para a igreja, todo mundo fica, na hora do apelo, todo mundo fica assim: vai lá, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Quer socar Jesus na cara da gente. Vai lá. E eu fui lá, aceitei Jesus, mas eu não aceitei Jesus com todo o meu coração. Eu confessei Jesus só com a boca, irmãos. E fui embora para minha casa, mas nada mudou. E aí eu comecei a ir um final de semana, e aí depois eu ficava um mês sem ir. Até que um dia minha esposa falou assim: é aniversário da igreja, e vai vir uma pastora lá de Manaus. Ela vai vir pregar aqui, vamos na igreja? Eu falei: então vamos lá, festividade, né? Vai ter um bolo. Olha os atrativos de Jesus. Jesus usa muitas formas de ganhar a gente para Jesus. E eu fui para a igreja, cheguei lá naquela ministração, pastor, eu nunca vou esquecer. Eu sentado naquele banco e eu ficava pensando assim: a minha esposa contou tudo para ela. Ela contou minha vida para aquela pastora, ela está falando só comigo. E aquela mulher ministrando a palavra, e a palavra entrando no meu coração. E a palavra sendo ministrada, e aquela palavra entrando no meu coração. Quando aquela mulher fez um apelo, eu fui à frente, dobrei o meu joelho. E realmente eu confessei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu realmente entendi que se eu tocasse no Senhor, Ele podia fazer algo pela minha vida. Eu entendi como essa
eu me ausentei da igreja. Isso era num sábado, pastor. No domingo estava marcada a mudança da igreja, que estava mudando de salão. Domingo de manhã eu estava lá na igreja. Nem o pastor entendeu o que eu estava fazendo lá. Lá estava eu preparado, tirando as cortinas, arrancando os tapetes, arrancando tudo, carregando instrumento. Sabe por quê? Porque eu encontrei um Deus Todo-Poderoso, que quando eu estou no meu quarto chorando, Ele não vem e diz para mim assim: eu não posso fazer nada por você, meu filho. Sabe o que Ele faz? Ele senta do meu lado, me põe no teu colo e chora junto comigo. E quando eu levanto de manhã, muitas vezes, aquele problema que eu coloquei na oração à noite, no outro dia está solucionado, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. Foi esse Deus que eu tive um encontro real. Foi esse Deus que numa madrugada eu estava trabalhando, logo depois da minha conversão. E eu trabalhava à noite, pastor. Nós trabalhávamos 12, 13 horas de noite. E eu trabalhava assim, era 12 máquinas. Então você tinha que ir lá e voltar, e ficava rodando, que nem um peão, a noite inteira. E um dia eu estava lá rodando, que nem um peão, de madrugada. Isso era umas 2 horas da manhã. E daqui a pouco alguém começou a falar comigo. E eu novinho convertido, eu já comecei a estar arrependido em nome de Jesus. Imagine de madrugada, irmãos. E eu rodava e aquela voz não parava de falar no meu ouvido. Eu estou arrependido em nome de Jesus, está arrependido em nome de Jesus. O medo, a perna tremendo. Não via a hora de dar um intervalo. Deu um intervalo, já fui lá com a minha esposa. Falei: amor, não estou entendendo. Tem uma voz que fica falando no meu ouvido. Ela falou assim: mas como assim? A mulher fica falando. Ela falou: você já repreendeu? Eu falei: já. E não parou? Eu falei: não. Ela falou: então é Deus que está falando com você. Será? Aquela primeiro amor, pastor. Será que é Deus que está falando comigo? Deus está falando com você. Deus está querendo falar alguma coisa com você. Ela volta aí, mas aí voltei tão feliz. Eu falei: glória. Passei a noite Jesus falando comigo a noite inteira. Cheguei no outro dia de manhã, liguei para o meu pastor e falei: pastor, Deus falou comigo assim, 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 assim. Uma semana antes, estava eu e meu irmão, pastor, e nós íamos caminhando por um determinado local, e nós falamos sobre dízimo e oferta, e nós conversamos. E aí ele pegou e perguntou para mim: você dá o dízimo? Eu falei: ah, dou. Mas você dá 10%? Eu falei: não, 10%. Eu falei: você por lá também? Não dou, não. Como é que você faz? Eu disse: eu pego o dinheiro assim, faço um cálculo, uma base mais ou menos, tiro lá um tanto e dou. Aí eu também faço assim, eu calculo mais ou menos as contas, não sei o que, tiro uma porcentagem e dou. E Deus naquela noite começou a falar para mim: você vai orar em tal lugar, assim, dessa forma, com tal pessoa, desse jeito. Deus me mostrou exatamente o local onde nós tínhamos passado e aquele irmão que estava junto comigo. Eu falei para o pastor falou assim: vai lá, filho. De repente Deus está querendo te levar lá. Vai ter alguém que vai se jogar de cima da ponte, e Deus pode te usar lá. Não sei o que é, mas vai lá orar que Deus vai falar com você. Eu falei: amém. E fomos nós. Liguei para ele: irmão Márcio, nunca vou esquecer disso. As primeiras experiências da nossa vida marca. Peguei aquele irmão, mas só fui, e lá estamos nós. Era uma ponte, ela atravessava assim, ia para o outro lado, e nós voltávamos do outro lado. E eu fui a primeira vez, nós voltamos. Quando eu estava voltando, lá no Japão, as pontes, geralmente elas têm uns mirantes assim no meio, que é para você parar e olhar. Embaixo passava um rio. E quando nós estávamos passando naquele lugar, Deus falou comigo e com ele ao mesmo tempo. E eu e ele paramos no mirante. Eu virado para um lado e ele virado para o outro, um de costas para o outro. E quando nós paramos, era assim, umas montanhas, uma região montanhosa onde a gente morava. E o sol estava nascendo assim, era de manhãzinha no domingo. E eu vi aquele sol lindo assim, aquele rio passando de baixo. E eu não sei de onde que veio aquele revoado de aves, mas muitas aves assim, parou bem debaixo de onde a gente estava naquele rio. E Deus começou a falar comigo e com ele ao mesmo tempo. E Deus falava para mim assim: tenho te dado trabalho, tenho te dado sustento, tenho te dado fôlego de vida, tenho mudado a sua história, e você tem questionado comigo por tão pouco.
E as lágrimas foram inevitáveis, e eu comecei a pensar e lembrar. O Espírito Santo começou a trazer no meu coração exatamente eu e ele naquele mesmo lugar, passando e falando a respeito do dízimo. E eu entendi, eu falei, eu estou roubando a Deus. E quando eu virei para aquele homem, ele virou para mim chorando, ele falou assim: o que Deus falou contigo? Eu falei para ele: Deus falou que eu estou roubando a ele. Ele falou assim: Deus falou comigo a mesma coisa. Talvez você tenha achado que você tem feito o melhor para Deus. Talvez você ache que você está fazendo o melhor, mas Jesus está te falando nessa noite assim: faz mais um pouquinho de sacrifício, filho. Sacrifica mais um pouquinho. Dá 11% desse mês, porque Deus vai te honrar. Sacrifica mais um pouquinho. Sacrifica uma passagem de ônibus e Deus vai te dar um carro. Sabe por quê? Porque nós servimos o Deus do ouro e da prata. O Deus que tem condições para mudar situações financeiras. O Deus que tem condições para pegar aquele que é operário e fazer virar presidente da empresa. Aquele que tem condições de pegar aquele que não tem nada hoje